Oi, eu sou a Mari e hoje eu vou falar sobre a minha cirurgia ortognática. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo que me ajuda bastante e você vai esquecer no final, e compartilhar com alguém que está precisando dessas informações, que quer fazer a cirurgia ortognática, que está curioso para saber o processo. Beleza? Então vamos lá. Bom, a minha cirurgia ortognática eu fiz no dia 21 de janeiro de 2021, desse ano. Então eu já estou com 6 meses de pós-operatório, tá? Mas esse processo começou já faz tempo. Eu coloquei o aparelho em outubro de 2018. Então daqui a pouco vai fazer 3 anos que eu tô com o aparelho. Eu coloquei o aparelho, eu já tinha tirado os meus sisos e aí eu coloquei pra fazer o processo da cirurgia. A cirurgia, eu precisava da cirurgia porque eu tinha sorriso gengival e não era só a gengiva em si, não era só que tinha muita gengiva em cima do dente. Eu precisei fazer esse processo também de gengivoplastia ou de aumento de coroa, que eles tiram o excesso da pelinha da gengiva. Eu precisei fazer esse processo, eu fiz ele em 2017, tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas o meu problema também era ósseo, era um aumento ósseo da maxila. Ele cresceu muito mais do que era para ter crescido. Então eu tinha esse problema e pelo fato da minha maxila ter crescido muito na vertical, a parte do queixo ela não cresceu o suficiente, porque a parte de cima limitou o crescimento da parte de baixo, limitou esse crescimento para frente, né? Então eu tinha o problema da gengiva, tinha o problema aqui de baixo. E eu também passei pelo processo de mentoplastia, que é não só apenas colocar o queixo para frente, né, aumentar esse osso, mas também aumentar o queixo em si, porque se eu não tivesse feito essa parte, não ia ficar harmonioso no final. E como funcionou esse processo? Eu coloquei o aparelho, eu já tinha tirado os sisos, né? Já fazia bastante tempo, acho que já tinha uns 2 anos que eu tinha tirado os 4 sisos. Quando eu coloquei o aparelho, a minha buco, ela percebeu que eu ia precisar de uma cirurgia para aumentar o meu céu da boca, porque ele era muito estreito, ele era pequenininho assim. Então eu precisava de uma expansão do palato. Aí eu fiz essa cirurgia em 2019, em janeiro de 2019. Foi uma cirurgia simples no procedimento, só que o pós dela é muito difícil. Então, eu não vou falar muito sobre, se vocês quiserem eu faço um vídeo aqui no canal só sobre essa cirurgia, tá? Mas foi um processo bem difícil. Foi bem ruim e demorou uns 6 meses, mais ou menos, para a parte dos dentes fecharem. Então eu fiquei 6 meses com uma janela aqui, foi bem ruim. Depois dessa cirurgia, a gente entendeu, né, porque depois que você faz essa cirurgia, você consegue entender como que funcionou a movimentação dos dentes. E a partir dessa recuperação, a minha buco entendeu que eu precisava tirar os 2 pré-molares inferiores. Por quê? O meu dente de baixo, ele era assim, ele era para frente, para compensar a falta de espaço ósseo, certo? Aí eu precisei tirar 2 pré-molares inferiores para jogar os dentes para normal, né, para eles ficarem retos com a parte óssea, para na cirurgia oficial, na cirurgia ortognática, ela ter espaço para colocar o queixo para frente. Então eu precisei tirar 2 pré-molares no meio do ano de 2019, e esse processo de fechar o dente, né, fechar essa janelinha que ficou, demorou quase 1 ano, demorou bastante, foi bem chato, porque eu não podia usar elástico
normal eu não podia usar, porque ia forçar a minha ATM. E eu também precisei passar por essa cirurgia, na cirurgia ortognática, eu também mexi na ATM esquerda, tá? Então eu não podia usar elástico, porque senão ia piorar o meu quadro da ATM. Então eu só usava um elástico que era só aqui embaixo, e aí ele perdia força, então de 15 em 15 dias eu tinha que voltar no dentista para ele trocar, porque o elástico normal, que a gente usa, né, normal, você troca todos os dias, então ele fica forte sempre, mas esse eu não podia usar neste momento. Então demorou para eu conseguir fechar os pré-molares, demorou quase um ano. E em maio de 2020 eu fiquei pronta para a cirurgia. Então chegou o tão esperado momento. Só que a pandemia chegou. E aí todas as cirurgias eletivas foram canceladas e eu demorei mais de 8 meses para conseguir fazer a cirurgia. Então eu fiquei 8 meses com aparelho, pagando convênio, pagando dentista, só esperando o convênio liberar e voltar minimamente ao normal para a cirurgia eletiva voltar a ser marcada, né? Esse foi o processo basicamente, né? E depois que começou a ser liberada a cirurgia eletiva, eu dei a entrada, demorou um tempo para eles autorizarem. E eu fiz a cirurgia, beleza. Depois da cirurgia, eu fiz fisioterapia, né? Porque como eu tive 2 problemas, né? A cirurgia ortognática, não um problema na cirurgia, mas eu tive a questão da cirurgia ortognática e a cirurgia da ATM. E o pós-operatório das duas, no meu caso, um dificultou o outro. Por quê? Na cirurgia ortognática, eu precisava usar elástico, e aí eu já podia usar elástico, né? Já tava tudo bem, porque como eu era classe 2, o queixo estava para trás. Depois da cirurgia, o músculo, ele faz essa força para voltar onde ele era. Então a gente precisa usar elástico para colocar o músculo, para relaxar o músculo, colocar ele no lugar que era para ele estar, né? Que é como ele está agora. E aí, só que com a ATM, eu perdi muita abertura da boca e o elástico dificultava isso. Então eu precisei fazer bastante fisioterapia. Eu fiz, eu acho que umas 20 sessões de fisioterapia ou mais, entre 20 e 25 sessões de fisioterapia, para conseguir voltar à abertura da boca, porque eu tinha muita dificuldade, porque o músculo perdeu a força para abrir. E eu usava elástico e, enfim, precisou de bastante fisioterapia para eu conseguir voltar a abrir a boca bem, para eu conseguir... O meu músculo, ele tava tortinho, um lado tava puxando mais que o outro, então a fisioterapia me ajudou bastante com isso. A fisioterapia, eu fui liberada depois de 5 meses e meio de pós-operatório, né? E aí não foi a buco que me liberou, foi a fisioterapeuta mesmo. A gente mediu, chegou na conclusão de que não precisava mais, tinha chego numa abertura ideal, a força estava boa, a mastigação estava boa, e aí eu recebi alta. Óbvio, eu ainda preciso fazer exercícios em casa. E aí isso fica uma observação aqui: se você for passar pela cirurgia, você precisa fazer os exercícios da fisioterapia em casa. Não ache que só a fisioterapia uma vez por semana vai resolver. Não, você precisa fazer em casa também, todos os dias. É chato pra caramba, mas dá muito resultado, de verdade. Faça em casa. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito comprido, então eu vou fazer parte 2 e aí na semana que vem eu libero aqui no canal, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que tá pensando em fazer a cirurgia, e se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo que talvez eu até faça um vídeo respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Um beijo, tchau!